Nesse vídeo eu vou falar sobre um dilema que acomete burnoutados. Como fazer para ter uma vida amorosa? Sair, conhecer, ficar, beijar, namorar? Se a gente não tá nem dando conta de cumprir a nossa rotina por causa dessa maldita fadiga crônica que acaba com a nossa disposição, com o nosso ânimo, com a nossa força. Ainda mais quando você tá lá quietinho na sua, só dando match com a fadiga e aparece um mocinho ou uma mocinha para abalar o seu coração. E aí? Mas antes, se você é novo aqui, meu nome é Roberta Caruso e você tá no canal Burnoutados SA, onde a gente aprende a identificar um burnout, aceitar, tratar, sair dele, lidar com todos os perrengues, não cair em ciladas e nem em tratamentos que só fazem você se sentir melhor, mas nunca de volta à sua força normal. Temos um canal de aulas onde a gente aprofunda todos os assuntos que a gente começa aqui, um podcast onde eu contei minha história, onde eu comento depoimentos de outros burnoutados. Temos um livro com 600 páginas do puro suco da recuperação do burnout. E vambora. Eu acho que o melhor jeito da gente entender como lidar com essa questão é entendendo que existem 3 fases de vida. A fase 1, estou com burnout. A fase 2, já entendi qual é o caminho para eu me curar. E a fase 3, ok, burnout resolvido, vamos seguir a vida. Por que é importante entender a existência dessas 3 fases? Porque na primeira fase, o burnoutado tá completamente sem libido, tá exausto, infeliz, completamente desinteressado de sair com pessoas, conhecer novas pessoas, ficar pelado. Muitas vezes, inclusive, isso é muito comum, o burnoutado quer terminar um relacionamento em que ele já está, um relacionamento que já existe. Às vezes porque sente que vai levar a outra pessoa pro buraco junto com ele e vai se sentir culpado ou levar a culpa por isso mais tarde. Às vezes porque a outra pessoa, no afã de querer que o burnoutado melhore logo, acaba sendo opressiva, cobradeira e ansiosa. E muitas vezes porque a gente não tá dando conta de lidar com o que tem na nossa rotina e precisa focar no que paga os boletos, no que paga a escola das crianças, sabe? Não tem energia pra tudo. Mas nessa primeira fase, realmente, o corpo tá sem libido. E libido, gente, nem é só o tesão em si, é o tesão em estar vivo, sabe? Que meio que vai embora com o estresse crônico, porque a gente tá com o nosso corpo operando em modo sobrevivência. A mente tá num profundo caos emocional. Então, nessa primeira fase, caso haja interesse em começar uma nova relação, é bastante provável que ou você esteja desenvolvendo uma compulsão sexual, que pode aparecer também num vício em pornografia, por exemplo, ou mesmo na constância excessiva de você sair para catar gente. Nessa primeira fase, o seu foco tem que estar 100% em entender o que tá acontecendo e o que você precisa fazer para resolver essa situação. Se você tá nessa primeira fase, desconfiando que pode estar com burnout, já em burnout claramente, ou já tentando evitar o colapso ou tendo colapsado, eu vou deixar aqui nos cards uma playlist de relacionamentos que tem aqui no canal. Lá na tela final, eu vou deixar a aula 14, em que eu explico como seu corpo tá funcionando agora. Vou deixar um vídeo em que eu explico esse lance da libido no burnout. E também vou deixar a aula 3, em que eu falo como deve ser o tratamento para burnout. Tá? Aqui no card vou deixar também um vídeo em que eu te oriento sobre como tratar burnout sem grana. Beleza, a segunda fase, aquela em que você já está em tratamento, entendendo as suas responsabilidades, questionando as suas crenças, olhando para os seus objetivos, ressignificando as coisas, reequilibrando o corpinho. Nessa fase, eu acho que o que responde melhor como lidar com uma situação, com uma relação nova na nossa vida, em meio a esse caos que é o burnout, é a gente dividir essa segunda fase em 3 etapas. E a regra aqui é a seguinte: você só passa para a etapa seguinte se a anterior estiver resolvida, ok? Vou explicar melhor. Etapa
Você já está fazendo o tratamento correto, ou seja, você está indo num médico integrativo, porque você já entendeu aqui no canal que psiquiatra não resolve burnout, né? Que pode ajudar no começo, mas não resolve. Então você está tratando o seu intestino, o seu corpo está desinflamando, você está reequilibrando os seus hormônios, você está cuidando do seu estilo de vida, com uma alimentação curativa, meditando, se movimentando, fazendo higiene do sono, com o hábito da gratidão, perdoando o passado lá na sua terapia, assumindo suas responsabilidades, parando de se vitimizar, de culpar o mundo pelo que deu errado na sua vida, amadurecendo e vendo com clareza que você não é, afinal de contas, um alecrim dourado que faz tudo certo, mas que sofre na mão das pessoas e do capitalismo. E aí, se você tá fazendo tudo isso, se o seu tratamento tá em franco andamento, se a sua terapia tá engrenada, se o seu estilo de vida tá repleto de autocuidado e você já aprendeu a se priorizar, você pode passar para a segunda etapa. Caso contrário, você precisa focar no que tem que fazer aqui nessa fase e aceita que mais tarde você vai poder voltar para a pista. Mas fazer isso agora é pedir para dar ruim. Você não tá pronto. Etapa 2. Você já precisa conseguir ter clareza a respeito dos seus objetivos ao entrar numa nova relação amorosa. Você quer entrar numa nova relação amorosa porque você quer se sentir amado? Porque você não quer ficar sozinho? Porque você quer que as pessoas parem de te julgar por estar sozinho? Porque você se sente solteiro, fracassado também nessa área da vida, além do trabalho? Porque você acha que é um saco ficar só cuidando da saúde, indo no médico e fazendo terapia? Errou! Você precisa, então, focar primeiro nisso, em entender por que uma relação amorosa te faria bem, sem procurar nesse relacionamento nenhum tipo de anestesia ou distração ou escudo contra julgamento ou validação. Você acha que um relacionamento vai somar na sua vida, te trazer aprendizado sobre você e sobre a vida, te ajudar a exercitar seus limites, trazer boas sensações às quais você consegue retribuir com crescimento, equilíbrio, uma pessoa por quem você sinta carinho, admiração, com quem você quer ter cumplicidade? E você precisa ser muito honesto com você a esse respeito, porque a nossa cultura nos ensina desde sempre que a gente precisa estar num relacionamento para que a gente seja considerado como sendo pessoas bem-sucedidas. Mas o que a gente mais vê por aí é a saúde mental das pessoas degringolando justamente porque tá mal num relacionamento e sente que precisa fazer do cu sanfona para aquela relação dar certo. Eu tive uma terapeuta que me mandou, já depois do colapso e no auge da fadiga, me mandou focar na minha vida amorosa, já que para ela os meus sintomas eram totalmente coisas da minha cabeça, né? E eu fui parar num namoro com um cara que reforçava a minha autoimagem de pessoa que não tem nenhum valor. Não era hora para mim. E eu acabei ficando 7 anos depois desse relacionamento sem conseguir me abrir para essa área da vida de novo. Então, se você quer entrar numa relação pelos motivos certos para você, porque você entende o que te faz bem e o que te faz mal, já sabe que uma pessoa por quem você se interesse, ao não se interessar por você de volta, não está mostrando com isso que você não tem valor, se isso tá ok, pode passar para etapa 3. Etapa 3. Entre no relacionamento disposto a aprender o que falta aprender sobre você mesmo. Como você se coloca nas relações. Como você leva para o pessoal coisas que não são sobre você? Qual é a sua linguagem de amor? Como você comunica suas necessidades? Como você consegue ou não impor os seus limites? Eu acho que essa pode ser uma grande oportunidade de você entender quanto você já consegue ser a sua própria prioridade. Ouça o seu corpo, vigie os seus pensamentos, nomeie as suas emoções, leva tudo que estiver pegando para a terapia. E quando a gente já está na fase 3, ou seja, com a página do burnout virada na nossa vida, o que a gente precisa observar quando tem uma relação nova à vista? Essa relação traz paz ou ansiedade para você? Porque a gente aprende tudo errado sobre relacionamentos, né? E é preciso entender se você focou tanto na saúde física e na volta ao trabalho, que ficou para trás coisas que você vai ter que aprender agora. Ou não. Ou se você deu o peso
igual a todas as áreas da sua vida, e isso já está bem resolvido dentro de você. É como voltar a trabalhar. É ali, com a mão na massa, vivendo aquela experiência, que você poderá entender se ficou alguma ponta solta na sua recuperação. E fica, gente. Nós somos humanos, a coisa é muito punk, não tem nada de fácil em sair de um burnout. Não tem absolutamente nada de errado com você cobrindo a cabeça e descobrindo o pé. Não existe um momento da vida em que a gente tá com tudo da nossa vida perfeitamente equilibrado e bem resolvido. Mas é claro, a gente precisa seguir pela vida com o foco em amadurecer, em se equilibrar, em se manter saudável, em estar sempre focado em obter o sumo da vida, no propósito de vida, no que a gente pode impactar positivamente no mundo e do tesão em a gente estar vivo. A regra é sempre geral. Quem tá exausto não namora. Se não tem como a gente manter na nossa rotina nem o essencial, arrumar um namorado novo pode ser pedir pra dar muita merda. Mas pode ser que você precise desse aprendizado. Quantas vezes a gente acha que voltar pro ex é uma excelente ideia e a gente precisa voltar pro ex para aprender que não era para voltar pro ex, para aprender o que em nós sente aquela necessidade, o que a gente pensa de nós mesmos, do que a gente merece, do quanto a gente vale. Relacionamentos são ótimos para a gente aprender sobre nós, sobre os nossos valores inegociáveis, sobre os nossos limites, sobre a nossa noção de merecimento e principalmente o que ainda a gente faz para ficar tentando agradar os outros, não decepcionar e corresponder às expectativas e ter validação social, que estressa e adoece a gente. Porque essa é a raiz do nosso burnout. E enquanto a gente não estiver com isso muito bem resolvido, o burnout não vai estar muito bem resolvido. E a chance de você se colocar numa situação adoecedora, seja no trabalho, seja no relacionamento, ainda vai ser muito alta. Então é isso, gente. Burnout é isso. A gente acha que resolveu e aí vai ver e tá gerando estresse pro corpo com uma outra coisa. E aí arruma essa outra coisa. E aí, ó, descobriu ali. Então, vai lá, cobre. Gente, é assim que a gente vai e é assim que a gente chega lá, sem pressa e sem enrolar. Isso chama cura, chama amadurecimento. Quanto mais pressa você tiver, menos rápido você vai chegar na vida feliz e saudável que você tanto quer. Tem gente que precisa tentar aguentar firme no emprego ruim para poder aprender que merece mais do que aquilo. Tem gente que precisa ler tarô para saber se o cara que bloqueou você em tudo vai voltar para sua vida. A gente aprende com os erros. A nossa cultura nos ensina que errar é fracassar. Só que ninguém aprende nada e nem cresce sem erros e sem fracassos. A gente precisa normalizar que tá tudo bem errar e fracassar na vida. Porque quando isso acontece e a gente fica preso na culpa do não, eu não poderia ter fracassado, eu não poderia ter errado, o que vão pensar de mim? Aí é que fica ruim. Mas se a gente entende que errar é humano, aprender com aquilo, crescer a partir dali, às vezes um grande erro é a melhor coisa que pode acontecer. Mas de uma maneira geral, se você puder observar as etapas que eu listei aqui, as fases que eu listei aqui, sua vida vai ter um aprendizado maior, mas com menos dor. Lembrando que a gente tem aqui no canal uma parceria com o app Lojong, que te dá descontão, possibilidade de parcelamento e um mês inteiro de teste gratuito na assinatura do plano Premium. Eu vou deixar na tela final a aula que eu fiz sobre meditação e mindfulness para você ver como essa é das coisas mais importantes para a gente conseguir parar de gerar tanto estresse para o nosso corpo e assim colaborar mais com a cura do que com o burnout. No comentário fixado e no descritivo estão todos os links e cupons que você precisa para embarcar nessa. E, gente, esse é o último vídeo de 2024. Eu vou tirar 2 semaninhas de folga da produção de conteúdo diária para ver se eu consigo dar um gás nos aulões que estão encruados, porque, pelo amor de Deus! Bom, desejo que você tenha um ótimo Natal, que você consiga impor limites aos parentes abusivos. Um 2025 com muita saúde e uma rotina curativa. Um grande beijo. Obrigada pela companhia. Em 2025 tem mais. Até lá!